Então, olha só, eh, aparentemente não deu quórum, né, a gente a gente estava fazendo essa previsão, aparentemente não deu quórum, né, só uma pessoa veio tirar as dúvidas por meio digital, não foi nem no grupo, né, mas tudo bem. E aí, no caso, no meu canal, né, fica registrado, dentro das playlists, eu tenho um canal, as playlists criadas, né, eu tenho um canal que é voltado para parte de diagramação. Muita das dúvidas que apresentaram aqui, a diagramação, tá. Então, muito das dúvidas que apresentaram era sobre a diagramação. Então, fica aqui, ó, quase uma hora, né, juntando a aula um com a aula 2 que eu faço uma diagramação, genérica, né. Além disso, tenho quase uma hora de pintura digital, caso seja necessário, né. Nessa primeira aula aqui, eu estou usando o Inkscape, né. Então, é uma aula sobre Inkscape, né. Além disso, aqui na pintura digital, né, vai ser a aula um e a aula 2, né. Olha lá, fazendo a montagem, isso aqui é o grid que teve algumas pessoas que perguntou, né. Beleza. Aí na pintura digital, para fazer uma pintura, no caso, esse daqui eu estou usando o programa GIMP, que é um programa gratuito para pintar, né. Então, fica aí mais um conteúdo, ele é concorrente do caso Photoshop, né. Então, tem aí a montagem, né. Além disso, uma questão de grids, uma que foi outra dúvida bem recorrente, né. Aqui tem um videozinho desse canal A Arquiteta, né, que ele vai falar sobre esses grids, essas montagens, né. Ele utiliza até o próprio Xing, né, que a gente também incorpora nas nossas aulas, ele também utiliza o Xing para falar um pouco. Então esse aqui ele vai falar um pouco mais sobre grids, além disso, descendo um pouquinho, ó, como fazer um currículo correto e atraente, né, que foi o trabalho que vocês fizeram. Como diagramar uma prancha. Esse aqui, no caso, ele vai falar mais a montagem do Photoshop em si, as ferramentas do Photoshop, tá. E aqui embaixo nós temos grids, que ele vai falar especificamente dos grids, tá. Que é o grid, que não é uma restrição, é um planejamento, tá. Aqui tem falando um pouco sobre pensamento sobre tipografia, aqui tem questão falando um pouco mais sobre grids, só que aí no caso ele vai estar em inglês, né, mas eu posso muito bem ligar aqui a a legenda, né. Ó, infelizmente esse aqui no caso é um vídeo que não tem a legenda liberada, né. Que mais? Ó, sobre fonte, tudo tem um porquê para fazer o planejamento, né, sobre tipografia, né. Então aqui tem algumas outras dicas de como montar, né. Além de ter as aulas onde que eu faço a montagem, ali ainda tem algumas dicas adicionais de como você fazer esse planejamento em si, tá. Então, acredito que seja isso, né. Eh, não teve ninguém hoje presente na aula, aqui no nosso chatzinho, né. Essa aula é uma aula presencial, é uma aula que ela é prática, né. Então, mais uma vez, se comprova que essa aula realmente precisa ser presencial e o modo remoto dela, ela não tem um retorno tão efetivo quanto o próprio presencial, né.
Então, tá aqui o material, né. Se quiser, ainda tem aqui outras playlists criadas, outras aulas, vídeos já separados, né, na playlist de expressão, né, que vai falar sobre os elementos básicos, teoria de cor, vai falar um pouco mais sobre outros, pontos específicos que a gente já até viu, né. Ó, perspectiva de objeto, tudo sobre fundamentos, né, o fundamento design que a gente já viu. Vai ter outra aqui, aí no caso, ele é complementar, né, tem o de design, né, tem as recomendações de design, design rules, como abordar um projeto, metodologia design, design thinking, né. Esse aqui é interessante, né, a introdução à aula biônica, que ele vai que é o professor da UFG, né, é uma especialização da UFG, onde que tem 2 aulas do PPC, Processos Produtivos Criativos, que ele vai falar sobre a introdução da aula biônica, tem quase 12 minutos, né, arredondando, e depois ele vai falar uma questão da prática, né. Só para mostrar aqui alguns conteúdos. Ele está explicando aquilo que a gente falou, principalmente nessa N2, né. Eu acho que é só explicação, se no final ele tem um pouquinho, né. São 12 minutos de explicação. E aqui embaixo ele vai falar sobre ele vai fazer a demonstração, né, da aula biônica. No caso, ele pega aqui o urucum, né, deixa eu desligar aqui tem o áudio, né, que está no mudo, então ele pega o urucum, pega o alho ali e vai fazer o estudo. Primeiro momento é o desenho como ele é, né, que nem a gente fez, o desenho de observação. Depois tem o processo de abrir o urucum, fazer o desenho você fazer o processo exploratório, né, e ele vai narrando, tá. Então é interessante assistir esse vídeo para quem tiver com dúvidas sobre a aula biônica, isso aqui é um vídeo complementar, né. Ele vai lá, vai fazer diversos ângulos separados, entraria a parte da abstração, entraria a parte da deformação, que eu ia tentar que a gente apelida, né, de negar a forma, eu vou tentar criar algo, eh, contrário àquela forma, que vai ser inspirado na forma, porém eu vou ir para o sentido oposto. Ó, propaganda. Ô, meleca. Hã. E aí vai chegar um certo ponto que ele vai começar a dar uma objetividade para todos aqueles dados que ele levantou, né. Que uma estante, vai começando a produzir, vai pensando em como que vai formar, vai executar o protótipo, né. Então esse aqui é só realmente uma introdução, né. Então para quem está com dúvidas, tem esses vídeos que eles também são colaborativos. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui que ele aí esse aqui eu acabo pegando algumas técnicas, o grid de novo, fundamento do design, né, questão das formas, biomimética, ó. Alguns videozinhos, ó, TED Talk, né, são sempre bons. Biomimética, futuro da arquitetura sustentável, biomimética, inspiração na arquitetura, biomimética, né. Então, ó, biomimética, ideias incríveis, origem, conceitos, exemplos, né. Então, mais biomimética, né. Além disso opa, além disso, no grupo do Teams, né, aqui nos arquivos
nós temos 2 TCCs, ó, material de aula, né, conteúdo que vai ser o conteúdo das nossas aulas que nós usamos, né, o estudo da forma, que vai ser a parte, que nós já apresentamos também em sala de aula, que a Regiane fez o materialzinho, né. E aqui em biônica, nós temos aqui um exemplo, fruta do conde, isso aqui é um TCC, é um trabalho final, se eu não me engano é um TCC. Baseado na fruta do conde, para montar um piso, e aqui eu tenho uma estante baseada no besouro, né. Eu gosto particularmente mais dessa aqui que parece um besouro, né, da Luísa Gelati, né. Então, aí aqui ele vai fazer toda a análise biônica, ó, questão de móveis da Arte Nouveau, pegando como referência, né, ele vai estudar como que é o próprio objeto, né, os objetos que já existem, vai dar uma olhada, esse seria um equivalente ao estudo de caso, né. Ó, beleza. Isso aqui é tudo fazendo uma pesquisa sobre o que existe, né. Ela aqui vai falar um pouco sobre a análise biônica, então tem um material para vocês também lerem, né. Então, ó, que no caso pega faz o estudo da anatomia de uma formiga, estuda como que ela é, faz um estudo desse besouro rinoceronte, que no final o trabalho é baseado nele, né. Lá, as asas aberto, o abdômen, vários ângulos, né. Isso aqui poderia muito bem ter sido substituído, na minha opinião, por desenhos próprios da pessoa. Poderia até ser com referência a essas fotos, mas ser um desenho próprio, né. As etapas de outros insetos, né, por exemplo, esse que é o tatu-bola, aquele que a gente encosta, ele vira uma bolinha, né. Olha lá, vira uma bolinha quando encosta, ó. E aí vai falando, ó, questão da formiga, né, volta a formiga, ó, o besouro de novo, fazendo a comparação, fazendo uma leitura, esse chifrezinho, né, as patas fazendo uma releitura, né. Aqui já tem a parte do desenho da própria pessoa, o que, na minha opinião, poderia ter tido mais, bem mais, né. Ó, fazendo a leitura, né, a parametrização, né, a asa, né. E aí, com base nisso, vai tentando chegar numa alternativa. Aqui já está desenvolvendo, né, tem uma explicaçãozinha dos desenhos, a luz, acolchoamento, outras ideias que não foram, totalmente finalizadas, né. São as ideias que a gente acaba fazendo um comparativo, né. Casquinha aqui, né. O nome, né, Bizu, besouro, né, então tem uma justificativa de ter batizado, e ao final chegando na estante Bizu, né. Apresentando, colocando os livros ali, colocando a proporção de uma pessoa, isso aqui é interessante, né, o encaixe, né, pensando como que vai ser a montagem, entraria também poderia trabalhar, questão de desenhos técnicos, né, desenho de frente, desenho de lado, desenho superior, né, e aí tem as considerações finais. Então assim, não somente esse, mas também tem aqui no o Fruta do Conde, que ela também tem o seu desenvolvimento, né, tem o seu processo de desenvolvimento, né, fala sobre metodologia, a fruta do con que eu aumento aqui nesse. Ela fez uma leitura, né, 3D da própria fruta, ela, né,
Provavelmente ninguém tem um scanner 3D em casa, então esse processo aqui seria mais interpretativo e artístico, né. Aí vai lá, planifica, faz essa leitura, cria uma textura, né, faz alguns estudos, né. E o engraçado é que mesmo, por exemplo, foi uma foto, né, foi um scanner da fruta do conde, não tem, tipo, esse aqui é o meu material, é o levantamento de dados. Não tem como fugir muito com esse processo, não tem como fugir muito, de uma resolução, parece que acaba as alternativas, né. Mas mesmo assim a pessoa foi lá e tentou explorar, né, espremeu o pano, torceu, ó, ele mais poligonizado, ele mais suave, né. Quanto mais matéria você tiver, menos você precisa torcer esse pano para sair um caldo. Quanto menos, mais você precisa espremer. Aqui liso, aqui feito com a textura da fruta do conde com a textura da fruta do conde, né. Olha lá, os cheios e vazios, né. E aí para criar questão do piso, lá as 2 alternativas, né. Então assim, esses daqui são processos perfeitos, lindos e maravilhosos? Não, eles são processos, eles são análises biônicas, tá? Eles são referências, assim como o análise biônica, né? Da própria professora Regiane fez a demonstração que a gente levou em sala de aula, né? Ele também não é lindo, perfeito e maravilhoso, né? E aí tem a dica, a sugestão para criar essas janelas, né, essas máscaras, para eu conseguir fazer recortes interessantes. Isso aqui é uma ferramenta para quando a nossa criatividade, ela se esgota, né. Então, aí eu vou lá e apelo para ferramentas que vão auxiliar a minha análise, né. Aqui um materialzinho que a professora Regiane separou, que é um materialzinho mais textual, que a gente apresentou em sala também, né. Então todo esse material está lá em materiais de aula, biônica, né. Além disso, dentro do conteúdo, tem a descrição, tem todas as aulas que a gente usou, tá, elas estão posicionadas aqui, apresentadas aqui, ó. Tem coisas até a mais, porque esse material aqui mistura um pouco plástica e expressão, né, questão de diagramação, tudo mais, né. Então, vai estar ali, tá. Estudo da forma, material que a professora Lúcia fez o desenvolvimento, que vai falar um pouco sobre a forma, sobre a composição, quais materiais, sempre focado nos materiais finais, né. Então, qual material final você vai trabalhar? "Ah, mas eu fiz de papel", não importa. O seu trabalho, a sua luminária final vai ser de papel, né, ou vai ser vidro, vai ser metal, né, então a gente quer os materiais finais. Vai falar sobre a composição, cheios e vazios, né, ó. Então compensa voltar nessa aula sobre estudo de formas. Ó, tamanho, cor, textura, você está explicando qual que é o tamanho, qual que é a cor, qual que é a textura do seu produto, como que está sendo a posição, como está sendo a orientação, a inércia do seu produto, né, ângulo, distância, iluminação e fundo, né. Então, compensa também você dar uma olhada nesse material que a professora Lúcia também desenvolveu, tá. Então, tem aqui um complemento para todos os materiais, né, para todos os análise biônica, questão de estudo de forma, o nosso exemplo, né. Então, basicamente, é isso. Então fica registrado aqui esse complemento, tá. Fica a sugestão de navegar, dar uma olhada nas playlists, né, de design, as playlists de expressão e a playlist de diagramação, né.
Tem até de plástica também, mas a plástica é mais artística, né. Tem a playlist de plástica, mas ela é um pouco mais artística. Então fica aí essa sugestão, fica registrado aqui esse conteúdo, e é isso, né. Então, finalizando a transmissão, tudo de bom e até a próxima.